Opa, amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima quarta-feira para todos vocês. Que sufoco do Palmeiras ontem no Allianz Parque, hein? Palmeiras teve uma grande exibição contra o River Plate em Avejaneda no jogo de ida das semifinais, ganhou com propriedade por 3-0, era para ter sido muito mais, o Armani, goleiro do River, fez defesas incríveis. Mas ontem à noite só deu o time argentino. Placar de 2-0, um jogo extremamente polêmico, né? É difícil a gente analisar todos os lances, né? Os dois pênaltis que foram checados pelo VAR, depois anulados. O gol do River também, que foi anulado no começo do segundo tempo, o impedimento no nascedouro da jogada, mas depois muitos toques até a finalização e o gol do time argentino. Houve muita reclamação por parte do técnico Marcelo Gallardo. No meu modo de entender, eu acho que o árbitro teve um erro na partida. O primeiro cartão amarelo para o zagueiro do River Plate, que acabou sendo expulso no lance seguinte ao segurar o Rony. Ele puniu com o cartão amarelo numa disputa pelo alto de cabeça, dificilmente isso acontece. Mas se a gente checar e der uma olhada realmente em todos os lances, a análise do VAR, eu acho que de todos os lances polêmicos, talvez um pênalti para o River Plate eu daria. Claro que o jogador argentino valorizou um pouco, dobrou a perna, foi caindo na área, poderia ter esperado um pouco mais o contato. Mas houve, na minha opinião, sim, uma interceptação do zagueiro palmeirense, o Alan, em cima do jogador argentino. Então, na minha opinião, esse pênalti deveria ser marcado. Mas o VAR não entendeu desta forma, o árbitro também não. E o Palmeiras acabou perdendo por 2-0, resultado que o coloca na grande final da Libertadores no dia 30 de janeiro, jogo marcado para 5 horas da tarde, cairá num sábado, tá? E hoje o Palmeiras ficará sabendo qual será o seu adversário. Santos e Boca Juniors jogam às 19h15 na Vila Belmiro. Primeiro jogo no La Bombonera, empate sem gols. Detalhe, se tivermos hoje um empate com gols, classifica o time argentino, especialista em Libertadores, um dos maiores campeões da competição. O técnico Cuca só fará uma mudança em relação ao time que empatou no La Bombonera. O goleiro John, infelizmente, contraiu a Covid-19, está fora do jogo, joga João Paulo. João Paulo que teve uma grande atuação na vitória do time reserva do Santos contra o São Paulo por 1-0 domingo no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. A grande preocupação do Santos, Soteldo, o meia venezuelano, é o único jogador pendurado com 2 cartões amarelos. Então, se ele tomar um terceiro amarelo hoje contra o Boca Juniors e o Santos avançar, o Soteldo desfalcaria o Peixe na partida decisiva contra o Palmeiras. Vamos aguardar, é um jogo extremamente perigoso para o Santos esta noite na Vila Belmiro. Hoje também tem Campeonato Brasileiro, tem jogo que completa a 29ª rodada. Olha, fazia tempo que o Corinthians não jogava, hein? Mais precisamente 17 dias. É o primeiro jogo do Timão no ano. O Corinthians recebe o Fluminense. O técnico do Corinthians, o Wagner Mancini, pediu para os jogadores se comportarem no fim de ano, comerem pouco, evitarem bebida alcoólica, para não estragarem tudo aquilo que o Corinthians vem fazendo, a recuperação plena que o Timão está tendo no Campeonato Brasileiro, né? Antes se falava em rebaixamento, em perigo de cair, hoje não. Hoje o Corinthians fala em Libertadores e é um confronto direto contra o Fluminense, que tem 3 pontos a mais e um jogo a mais do que o Timão. O Cássio está de volta ao gol do Timão, ele que teve uma concussão no jogo contra o Goiás, aquele choque que ele teve com o Vinícius na Arena Neoquímica. Então o Cássio volta a ser titular, o Walter retorna para o banco de reservas. Wagner Mancini não terá o Ramiro, está suspenso com o 3º cartão amarelo. Seu substituto deve ser o volante colombiano Cantígio, aquele que o Tatinha Casagrande fala que é o melhor volante do futebol mundial da atualidade. E por último, o Corinthians perdeu ontem o Otero, né? O meia contraiu a Covid-19, já está em isolamento, não joga contra o Fluminense hoje, está fora do clássico contra o Palmeiras e para o lugar do Otero joga Matheus Vital. Então é o Corinthians que pega o Fluminense,
Técnico Marcão contraiu a Covid-19, mas definiu. Nenê continua de fora do time titular do Fluminense. Segundo Marcão, o tricolor das Laranjeiras rende mais sem o veterano jogador. Prova disso é que vem de uma vitória contra o Flamengo por 2-1 no Maracanã. O Marcos Paulo, machucado, também está fora desta partida. Então, hoje, 9h30 da noite, Arena Neoquímica, Corinthians e Fluminense. E para completar, a gente fala da Internacional de Limeira, né? Existia a possibilidade da Inter contratar o zagueiro Ferron, que jogou muito tempo na Ponte Preta, seria um parceiro ideal do Renan Fonseca, o xerifão que se apresentou durante a semana, mas o Ferron ontem acertou com União do Mato Grosso, União Rondonópolis. Então o Ferron está fora aí da Internacional para disputar o Campeonato Paulista. E o caso Charles, né? O Speedy Charles, que a torcida tem um carinho tão grande, né? O Charles subiu com o Remo para a Série B do Campeonato Brasileiro, foi titular absoluto dos comandados do técnico Paulo Bonamigo. Acontece o seguinte, o Charles tem contrato com a Inter até maio, então pode ser que ele retorne para a Inter, dispute o Campeonato Paulista. Quando terminar seu contrato, ele volta para o Remo para a disputa da Série B do Brasileiro. O time paraense quer Speedy Charles. Mas, como tem muita bala na agulha, o Remo, há a possibilidade de o Remo pagar a multa rescisória do contrato do Charles para que ele não retorne mais para a Internacional, que dispute o Campeonato Paraense, que continue com o grupo e dispute na sequência a Série B. O objetivo do Paulo Bonamigo é preservar os 11 titulares que subiram com o Remo para a Série B. Vamos aguardar. Para a Inter seria muito importante a volta do Speedy Charles e o técnico Thiago Carpini gostaria demais de contar com o goleador. Amanhã a gente volta trazendo mais informações de esportes. Tomara que com a classificação do Santos para a final da Libertadores. Edmar Ferreira é Pimba.